Uma pobre interesseira foi humilhada pelo chefe da empresa milionária. Já se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer. Elisa desceu do ônibus ajeitando a bolsa surrada no ombro e olhando para o imponente edifício da Rios Corp, a maior empresa de tecnologia do país. Ela ainda não acreditava que, apesar de sua origem humilde, havia conseguido uma vaga de recepcionista naquele lugar. O mármore brilhante do saguão e os elevadores espelhados eram um contraste gritante com o bairro simples onde morava. Cada dia que passava ali, sentia-se mais deslocada, mais determinada. Sabia que não queria ficar para sempre atrás da recepção. O que ela queria mesmo era mudar de vida, deixar para trás todas as privações que conhecia tão bem. Henrique Rios, o dono da empresa, era o alvo dos seus olhares mais ambiciosos. Ele era um homem poderoso, de poucos sorrisos, mas com uma presença inegável. Cada vez que passava por ela, algo dentro de Elisa se acendia. O desejo de pertencer ao mundo dele, de fazer parte daquele universo de riqueza e influência, crescia mais e mais. Com o tempo, Elisa começou a criar pequenos planos. Sabia que precisaria ser estratégica para chamar a atenção de alguém tão inacessível. Não bastava ser apenas bonita ou simpática. Ela precisava ser inteligente, acima de tudo, estar no lugar certo na hora certa. A oportunidade veio quando soube da grande festa de gala que a Rios Corp organizaria. Era o evento mais esperado do ano, e Elisa sabia que, como recepcionista, jamais seria convidada. Mas, usando de toda sua persuasão, conseguiu chamar a atenção de Henrique em uma breve conversa casual. E para sua surpresa, ele a convidou pessoalmente. Era tudo o que ela precisava para dar o primeiro passo rumo ao seu objetivo. Nos dias que antecederam a festa, Elisa se dedicou a preparar sua grande entrada. Comprou um vestido caríssimo, mesmo que isso significasse ficar endividada por meses. Não importava. Naquela noite, ela seria vista. Quando o dia finalmente chegou, Elisa sentiu o coração disparar ao entrar no salão luxuoso, onde os principais executivos e convidados da alta sociedade estavam presentes. Todos os olhos pareciam brilhar com a grandiosidade do evento, mas Elisa só se importava com um par de olhos, os de Henrique. Ela sabia que aquela noite era sua chance de se aproximar de vez, de impressionar o homem mais poderoso da empresa e, quem sabe, garantir para si um lugar ao lado dele. No entanto, enquanto ela atravessava o salão, sentiu o olhar atento de Clara, a assistente pessoal de Henrique, uma mulher séria e discreta que parecia sempre estar no lugar certo na hora certa. Clara observava de longe, e Elisa não conseguia decifrar se era um olhar de julgamento ou simples curiosidade. A festa prosseguiu, e Henrique se aproximou de Elisa, conversando de forma mais descontraída do que ela imaginava. Tudo parecia correr conforme seus planos. Mas havia algo no ar que ela não conseguia definir. Algo estava para acontecer, e Elisa, sem saber, estava caminhando direto para o centro dessa situação. Mal sabia ela que o caminho que escolheu trilharia curvas inesperadas e que a verdadeira natureza daquele mundo estava prestes a se revelar de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte à festa, Elisa acordou com a cabeça ainda cheia de pensamentos sobre a noite anterior. A imagem de Henrique sorrindo para ela, de maneira mais íntima do que ela esperava, não saía de sua mente. Ela tinha certeza de que havia impressionado, mas uma dúvida incômoda começou a surgir. Henrique não era o tipo de homem que se deixava enganar por aparências, e Elisa sabia que precisaria manter o controle de suas ações daqui para frente. Apesar de tudo parecer estar ao seu favor, havia uma sensação estranha de que algo estava fora do lugar. No trabalho, o clima estava diferente. Elisa notou que algumas colegas a olhavam de forma estranha, cochichando entre si. Ela ignorou, focada em seu objetivo de continuar a se destacar aos olhos de Henrique. As conversas entre eles tornaram-se mais frequentes e informais, e ele até mencionou alguns projetos da empresa, como se quisesse incluí-la em suas ideias. Elisa estava convencida de que estava no caminho certo. No entanto, o que Elisa não sabia era que Clara, a assistente pessoal de Henrique, não havia ignorado a presença dela na festa. Clara era uma mulher observadora e há anos trabalhava ao lado de Henrique, acompanhando de perto sua trajetória e protegendo-o de interesses alheios.
Desde a primeira vez que viu Elisa, Clara soube que havia algo mais por trás de sua atitude aparentemente inocente. Naquela manhã, Clara decidiu fazer algumas discretas investigações sobre Elisa. Sabia que Henrique era um homem inteligente, mas também sabia que, às vezes, era fácil se deixar cegar por sorrisos bonitos e promessas vazias. Enquanto Elisa acreditava que estava sendo vista apenas como uma jovem ambiciosa e dedicada, Clara começava a montar um quebra-cabeça. Ela descobriu que Elisa havia gastado uma quantia considerável em seu vestido e em outras pequenas coisas para a festa. Isso não seria nada incomum, se Elisa não tivesse um histórico financeiro tão apertado. Isso levantou suspeitas. Henrique, por sua vez, não demonstrava que havia notado nada estranho. Continuava com seu comportamento charmoso e acessível quando falava com Elisa, e a situação entre os dois parecia caminhar para algo mais. Até que, em uma tarde qualquer, Henrique fez algo inesperado, convidou Elisa para uma reunião fora da empresa. Ele a chamou para um jantar. Elisa sentiu o coração acelerar, convencida de que esse era o momento que mudaria sua vida de vez. O restaurante era luxuoso, e o ambiente parecia perfeito para o que Elisa imaginava que seria um encontro de negócios ou talvez algo mais. Henrique a tratou com uma simpatia natural, mas, ao mesmo tempo, manteve um certo distanciamento. Durante o jantar, ele falou sobre a expansão da empresa, os desafios do mercado e as oportunidades que surgiam para quem estava disposto a arriscar. Elisa ouvia cada palavra atentamente, tentando captar o momento certo para se oferecer, de maneira sutil, para algo maior. No entanto, o que Elisa não esperava era o tom que Henrique adotaria ao final da noite. Ele a olhou de forma séria e comentou que, no mundo dos negócios, as pessoas muitas vezes subestimavam a importância da honestidade e do esforço verdadeiro. Elisa sorriu, achando que ele estava apenas falando de forma genérica, mas sentiu um leve desconforto com a intensidade no olhar dele. Quando o jantar acabou, Henrique a acompanhou até o táxi, e sua despedida foi amigável, mas sem a promessa de um próximo encontro. Nos dias seguintes, Elisa começou a se sentir ainda mais ansiosa. Embora Henrique não tivesse se afastado, parecia haver algo que ele sabia e ela não. As conversas no escritório continuavam, mas ele estava mais reservado, mais contido. Clara, por outro lado, parecia estar sempre por perto, e Elisa começou a desconfiar que a assistente estava tramando algo contra ela. Aquela mulher misteriosa e eficiente parecia saber de mais coisas do que dizia. Elisa tentou não dar muita atenção a isso, focando em seu plano de se aproximar cada vez mais de Henrique. Ela ainda tinha esperança de que o jantar fosse o início de algo maior. No entanto, o que ela não percebia era que estava sendo observada por mais pessoas do que imaginava. Henrique, Clara, e até outros executivos da empresa começavam a notar suas movimentações. Então, em um dia aparentemente comum, tudo mudou. Elisa foi chamada ao escritório de Henrique, mas ao chegar, encontrou Clara ao lado dele. O ambiente estava tenso, e ela sentiu um frio na espinha. Henrique foi direto ao ponto, dizendo que soube sobre seus esforços para subir na empresa de uma maneira que não condizia com o que ele esperava de seus funcionários. Elisa ficou em choque. Henrique mencionou detalhes que ela não sabia como ele poderia ter descoberto, deixando claro que estava ciente de sua intenção de usar o relacionamento para conseguir vantagens. Elisa tentou se defender, mas as palavras de Henrique foram firmes. Ele a lembrou de que respeito e confiança eram as moedas mais valiosas dentro de sua empresa e que, uma vez quebradas, eram impossíveis de recuperar. Ela saiu do escritório sentindo-se humilhada, sem saber o que aconteceria a seguir. A humilhação, porém, não foi suficiente para apagá-la. Dentro dela, algo ainda maior começava a crescer, o desejo de revanche. Os dias que se seguiram à conversa com Henrique foram difíceis para Elisa. Ela se sentia exposta e humilhada. A sensação de que todos na empresa sabiam do que havia acontecido entre ela e o chefe a corroía por dentro. O olhar de Clara, sempre presente, parecia julgá-la cada vez que passavam uma pela outra no corredor. Mas Elisa, apesar de abalada, não estava pronta para desistir.
A humilhação havia acendido algo dentro dela e uma determinação sombria de dar a volta por cima. Elisa sabia que precisaria de uma nova estratégia. Já não poderia contar com o encanto e a sedução para alcançar seus objetivos. Henrique havia deixado claro que ela não seria promovida por atalhos fáceis, mas isso não significava que ela estava fora do jogo. O que ela precisava agora era se reinventar. Começou a estudar as dinâmicas internas da Rios Corp, prestando atenção aos movimentos dos principais executivos e entendendo como o poder fluía dentro da empresa. Enquanto isso, as interações com Henrique tornaram-se mais formais e distantes. Ele continuava a tratá-la com profissionalismo, mas sem a proximidade de antes. Elisa sentia que estava sendo testada, como se ele quisesse ver como ela lidaria com o revés. Isso, no entanto, a fez perceber que talvez houvesse uma nova forma de ganhar seu respeito, provando seu valor de verdade, sem recorrer aos velhos truques. Uma oportunidade surgiu quando um projeto importante da empresa entrou em crise. Um dos maiores contratos estava em risco, e o departamento de marketing, onde Elisa trabalhava, estava diretamente envolvido. Ela percebeu que, se conseguisse ajudar a salvar o contrato, poderia reconquistar sua reputação. Com isso em mente, começou a trabalhar em uma solução para o problema. Ficava até tarde na empresa, revisando documentos, fazendo pesquisas e conversando com pessoas-chave dentro da equipe. Pouco a pouco, seu esforço começou a chamar a atenção. Elisa propôs ideias que surpreenderam seus colegas, e até Clara, sempre cética em relação a ela, parecia impressionada com sua dedicação. Henrique, por outro lado, observava de longe. Ele sabia que algo havia mudado em Elisa. Aquele brilho de interesse puramente superficial havia sido substituído por uma verdadeira ambição profissional, e isso o intrigava. O projeto continuou a evoluir, mas, em um momento crítico, uma reviravolta inesperada ameaçou arruinar tudo. Uma cláusula do contrato que havia sido ignorada poderia significar uma perda significativa para a empresa. Elisa, já exausta de tanto trabalhar, sentiu o desespero bater. Mas, ao invés de se render à pressão, decidiu usar a situação a seu favor. Com sua recém-descoberta determinação, ela sugeriu uma solução ousada e arriscada. Clara, que estava presente na reunião, a observava atentamente, como se estivesse à espera de um erro. Mas, para sua surpresa, Henrique aceitou a proposta de Elisa. Nos dias que se seguiram, Elisa trabalhou incansavelmente para implementar sua solução. O resultado? O contrato foi salvo, e a empresa não apenas manteve o cliente, mas também aumentou a confiança do mercado em sua capacidade de lidar com crises. Foi uma vitória inesperada para Elisa, e todos dentro da Rios Corp perceberam isso. Quando Henrique chamou Elisa para uma reunião em seu escritório, o tom da conversa era completamente diferente. Ele não estava ali para dar uma lição ou fazer críticas veladas. Pelo contrário, elogiou seu desempenho e mencionou que a empresa precisava de pessoas como ela, resilientes, capazes de pensar fora da caixa. Pela primeira vez, Elisa sentiu que ele a via como uma profissional e não apenas como uma jovem ambiciosa tentando subir por meios fáceis. No entanto, havia algo a mais naquela reunião. Clara também estava presente, como sempre, mas seu comportamento estava diferente. Enquanto Henrique falava, Clara permaneceu em silêncio, observando com olhos calculistas. Elisa se perguntou o que Clara realmente pensava dela. Seria respeito, ou ela ainda nutria desconfiança? Henrique então fez uma proposta, que queria que Elisa assumisse um papel mais relevante em um novo projeto da empresa, algo que poderia alavancar sua carreira de maneira legítima. Elisa sentiu uma mistura de emoções. Estava prestes a alcançar o que sempre quis, mas, ao mesmo tempo, sabia que Clara não a deixaria em paz. A relação entre elas, apesar de não declarada, era uma batalha silenciosa, e Elisa não podia ignorar a sensação de que Clara estava apenas esperando por um erro. Com o novo projeto em mãos, Elisa começou a perceber as nuances da política corporativa da Rios Corp. As alianças, as intrigas e os interesses ocultos pareciam estar por toda parte. Ela sabia que, se quisesse sobreviver naquele ambiente,
teria que ser mais esperta do que nunca. Sua relação com Henrique se estabilizava em termos profissionais, mas ainda havia uma distância emocional que ela não conseguia ultrapassar. Não sabia se ele a via como uma aliada, uma ameaça ou simplesmente uma peça útil em seu império. Conforme Elisa mergulhava cada vez mais fundo no projeto, começou a descobrir algumas coisas que não esperava. Documentos antigos, conversas inacabadas e e-mails esquecidos revelavam uma rede complexa de influências dentro da empresa, algo muito maior do que ela havia imaginado. E, para sua surpresa, Clara estava no centro de tudo. Agora, Elisa não estava mais apenas tentando provar seu valor para Henrique ou recuperar sua dignidade. Estava envolvida em algo muito maior, algo que poderia mudar completamente o curso de sua vida e da própria Rios Corp. A partir desse ponto, ela sabia que cada movimento deveria ser calculado com cuidado, porque qualquer passo em falso poderia custar tudo. O jogo, finalmente, havia começado de verdade. Os dias seguintes foram intensos para Elisa. O novo projeto que Henrique havia confiado a ela colocou no centro das atenções da Rios Corp, mas também no meio de um ambiente político hostil. Ela percebia que muitos dos colegas olhavam com desconfiança sua ascensão repentina. A maioria se perguntava como uma simples recepcionista havia conseguido, de uma hora para outra, ganhar a confiança de Henrique para projetos de grande importância. Elisa sabia que, além de se provar competente, precisaria ser discreta e cuidadosa para não dar mais motivos a esses olhares vigilantes. Porém, o que mais a intrigava era a Clara. Apesar de Henrique ter mostrado confiança no trabalho de Elisa, Clara continuava observando cada passo que ela dava. Elisa percebeu que Clara não era apenas uma assistente eficiente, ela estava profundamente enraizada nas estruturas de poder da empresa, mantendo-se sempre à sombra, mas controlando muito mais do que qualquer um imaginava. Clara não a confrontava abertamente, mas Elisa sabia que estava sendo avaliada, como se Clara estivesse apenas esperando pelo momento certo para agir. Com o passar dos dias, Elisa começou a investigar mais sobre os bastidores da Rios Corp. A rede de influências dentro da empresa era complexa, e cada decisão que ela tomava no projeto parecia ecoar em diferentes setores. Ela começou a perceber que algumas de suas sugestões e decisões encontravam resistência, mas não de forma direta. Documentos importantes desapareciam de seu e-mail, reuniões eram marcadas sem que ela fosse informada, e as peças do quebra-cabeça começavam a não se encaixar. Certa noite, após mais um longo dia de trabalho, Elisa se deparou com um e-mail anônimo. A mensagem era curta, mas clara: cuidado em quem confia. Você está mexendo em coisas que não entende. Aquilo a deixou alarmada. Quem estaria enviando esse tipo de aviso? E mais importante, o que, exatamente, ela estava mexendo que despertava tanto interesse? A tensão só aumentou quando, no dia seguinte, Clara chamou para uma conversa informal. Elisa entrou na sala de Clara com o coração acelerado, mas manteve a postura firme. Clara foi direta. Sem rodeios, disse que admirava a determinação de Elisa, mas que a Rios Corp era um lugar onde jogavam-se jogos perigosos. Aqui, Elisa, não basta ser boa no que faz. É preciso entender que cada passo que damos está sendo observado, e que os erros não são perdoados. Elisa, tentando não mostrar sua preocupação, perguntou diretamente o que Clara queria dizer com aquilo. Clara apenas sorriu de forma enigmática e mudou de assunto, deixando a conversa sem respostas claras, mas com uma tensão evidente no ar. Dias depois, o clima na empresa parecia ter mudado novamente. Henrique convocou Elisa para uma reunião importante, onde apenas os principais executivos estariam presentes. Isso a surpreendeu. Era a primeira vez que ela seria chamada para discutir assuntos estratégicos com a alta cúpula. Durante a reunião, Henrique elogiou o progresso de Elisa no projeto e pediu que ela fizesse uma apresentação sobre suas ideias para o próximo trimestre. O reconhecimento público de seu trabalho a encheu de uma confiança renovada, mas também a colocou no centro de mais olhares atentos e calculistas. À medida que o projeto avançava, Elisa percebeu que as intrigas corporativas estavam cada vez mais perto. Conversas furtivas entre executivos, decisões tomadas em reuniões das quais ela não participava,
tudo indicava que havia algo muito maior acontecendo. A desconfiança aumentou quando um dos diretores de um setor-chave se demitiu repentinamente. Ninguém esperava isso, e rumores começaram a circular de que ele estava envolvido em um escândalo financeiro que poderia prejudicar a empresa. Elisa, agora imersa no dia a dia das decisões estratégicas, começou a perceber o peso das consequências dessas movimentações. Enquanto tentava se manter focada no trabalho, Elisa começou a notar que sua vida pessoal também estava sendo afetada. Começou a receber ligações estranhas à noite, sem ninguém do outro lado da linha. E-mails misteriosos chegavam com informações sobre o passado de Clara, sugerindo que ela estava envolvida em algo muito maior do que simples jogadas corporativas. Elisa estava sendo puxada para dentro de um labirinto de segredos e manipulações, sem saber em quem poderia confiar. Clara, por sua vez, parecia cada vez mais ciente das suspeitas de Elisa, mas agia como se tudo estivesse sob seu controle. Em uma tarde, Clara sugeriu que elas deveriam colaborar mais de perto no projeto, uma oferta que Elisa sabia ter segundas intenções. Clara estava testando-a, sondando seus próximos movimentos, talvez até manipulando o cenário para ver se Elisa cairia em uma armadilha. Enquanto isso, Henrique se mostrava cada vez mais envolvido com questões externas à empresa, deixando Elisa e Clara para gerenciar o projeto de forma autônoma. Essa ausência de Henrique só intensificou a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. Elisa sentia que uma virada se aproximava, mas não sabia se seria capaz de se proteger das consequências. Elisa sabia que não poderia mais recuar. O que começou como uma tentativa de ascender socialmente e financeiramente havia se tornado algo muito mais perigoso. A cada passo, ela se via mais envolvida nas intrigas da Rios Corp, mas também mais determinada a não ser derrubada. Ela agora entendia que para sobreviver e, quem sabe, sair vitoriosa, precisaria jogar o mesmo jogo que Clara e os outros executivos vinham jogando por anos, com cautela, astúcia e, acima de tudo, paciência. Mas o que Elisa não sabia era que Clara também tinha seus próprios inimigos dentro da empresa, e que a rede de traições não terminava ali. Ela estava prestes a descobrir que, dentro da Rios Corp, ninguém estava realmente a salvo, e que o preço do poder sempre seria maior do que qualquer um estava disposto a pagar. O jogo, ao que parecia, estava apenas começando. Elisa acordou cedo naquela segunda-feira, sentindo o peso das últimas semanas como se estivesse carregando uma tonelada. Os e-mails anônimos, as intrigas nos corredores da Rios Corp e a constante presença silenciosa de Clara começaram a afetar sua mente. As noites mal dormidas refletiam-se em sua aparência cansada, mas ela se forçava a manter o ritmo. O projeto avançava, mas Elisa sabia que sua verdadeira batalha não era contra prazos ou relatórios, e sim contra forças invisíveis dentro da empresa. Naquela manhã, ao chegar à empresa, encontrou sua mesa vazia de documentos importantes que estavam ali no dia anterior. Sentiu um frio na espinha, mas tentou manter a compostura. Chamou uma das assistentes do setor, mas ninguém sabia o que havia acontecido. Algo estava definitivamente errado. Ela sabia que era mais um jogo de Clara ou de alguém tentando desestabilizá-la. Decidiu não demonstrar fraqueza, fingindo que tudo estava sob controle. Horas mais tarde, Henrique a chamou para uma conversa. O tom era mais direto e menos amigável do que o normal. Ele queria saber o motivo de atrasos no projeto. Elisa tentou explicar sobre os documentos desaparecidos, mas Henrique parecia impaciente. A verdade era que ele estava sendo pressionado pelo conselho, e Elisa era apenas mais um elemento no turbilhão de problemas. Ela saiu da sala com uma mistura de frustração e ansiedade, sabendo que sua posição estava mais frágil do que nunca. Enquanto tentava recuperar o controle da situação, um novo e-mail anônimo chegou. Desta vez, o remetente não apenas alertava, mas dava pistas de que Clara estava envolvida em um esquema de manipulação interna que envolvia desvios financeiros e contratos fraudulentos. Elisa não sabia se podia confiar na mensagem, mas as informações batiam com algumas das suspeitas que ela já vinha alimentando. Elisa passou a noite estudando os contratos antigos e cruzando dados, tentando encontrar alguma prova do que o e-mail sugeria. Cada detalhe parecia se encaixar.
Clara estava realmente mexendo os pauzinhos por trás de tudo, e Elisa era apenas uma peça no jogo dela. Mas por que Clara envolvera tão profundamente no projeto? Essa era a pergunta que a mantinha acordada, tentando entender suas intenções. Nos dias seguintes, Elisa começou a perceber pequenos detalhes que antes não notava. Clara sempre sabia mais do que deveria, e executivos influentes pareciam tratá-la com um respeito que ultrapassava a simples posição de assistente. Era claro que ela tinha poder real dentro da Hills Corp. Elisa sabia que se quisesse derrotá-la, precisaria jogar de maneira inteligente, sem que Clara percebesse seus movimentos. Decidida a agir, Elisa começou a se aproximar discretamente de outros funcionários que, como ela, tinham razões para desconfiar de Clara. Um deles, um gerente de longa data chamado Marcelo, mencionou que Clara estava envolvida em negociações paralelas com empresas concorrentes. Se isso fosse verdade, seria um golpe devastador para Henrique e para a Hills Corp. Elisa sabia que essa informação poderia ser a chave para virar o jogo a seu favor, mas ela também corria riscos. Se Clara descobrisse, sua carreira estaria terminada. Elisa decidiu ir além e marcar um encontro com Marcelo fora da empresa, onde ele poderia lhe dar mais detalhes sobre o esquema. O que ela não sabia era que Clara já estava um passo à frente. Na noite marcada para o encontro, Elisa esperava ansiosamente em um café discreto no centro da cidade. Quando Marcelo chegou, sua expressão era séria. Ele disse que estava sendo seguido e que Clara possuía muito mais influência do que eles imaginavam. Ela não apenas controlava informações, mas parecia ter uma rede de espionagem dentro da própria empresa. Antes que pudessem conversar mais, Marcelo recebeu uma ligação e, visivelmente abalado, saiu às pressas, dizendo que conversariam depois. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de tensão. Elisa estava sob intensa pressão, tentando equilibrar o projeto que começava a desmoronar com a necessidade de descobrir o que Clara estava realmente fazendo. A cada dia, ela sentia a corda apertar mais ao seu redor. A confiança de Henrique nela parecia estar se esvaindo, e Clara, por sua vez, mantinha seu sorriso impassível. Elisa percebeu que a única maneira de sair dessa situação era confrontar Clara diretamente, mas sabia que isso poderia custar sua carreira ou algo pior. Quando, finalmente, Clara chamou para uma conversa em sua sala, Elisa soube que o confronto estava próximo. Clara recebeu com um sorriso frio, comentando sobre como o projeto estava saindo dos trilhos e insinuando que talvez Elisa não estivesse preparada para o cargo. Elisa, tentando manter a calma, respondeu com firmeza, deixando claro que sabia sobre os contratos fraudulentos e sobre as negociações paralelas. O sorriso de Clara não desapareceu, mas seus olhos se estreitaram levemente, como se estivesse calculando o próximo movimento. Ela se aproximou de Elisa e, com um tom de voz baixo e ameaçador, disse: "Você realmente acha que pode me derrubar, Elisa? Isso aqui é um jogo muito maior do que você imagina." Elisa saiu daquela sala sentindo o peso das palavras de Clara. Sabia que havia tocado em algo perigoso, algo que ia muito além de simples ambições corporativas. Ela não estava mais lidando apenas com uma rival no trabalho, mas com uma teia de poder e manipulação que poderia destruir não só sua carreira, mas sua vida. E agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir uma maneira de sair dessa encruzilhada antes que fosse tarde demais. Elisa saiu da sala de Clara com o peso da ameaça pairando sobre seus ombros. A sala imponente da Hills Corp parecia menor agora, sufocante, e ela sabia que não havia mais como voltar atrás. A cada passo que dava em direção à saída, sentia que o tempo estava contra ela. Clara havia deixado claro que estava em controle da situação, mas Elisa sabia que precisava fazer algo, e rápido. Se esperasse muito, Clara a destruiria. De volta à sua mesa, Elisa tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Em vez de recuar, decidiu expor Clara e todo o esquema que ela havia orquestrado dentro da Hills Corp. Mas sabia que, sem provas concretas, suas palavras seriam inúteis. Precisava de documentos, registros, qualquer coisa que incriminasse Clara e mostrasse a Henrique e ao conselho o quão fundo essa rede de corrupção ia. Nos dias que se seguiram, Elisa trabalhou incansavelmente. A cada noite,
ficava até tarde na empresa, acessando arquivos confidenciais e cruzando informações, sem que ninguém soubesse de suas intenções. Descobriu que Clara tinha aliados em diferentes setores da empresa, todos envolvidos em uma trama que desviava grandes quantias de dinheiro e passava informações sigilosas para empresas concorrentes. Mas essa rede era mais ampla do que ela imaginava. Os envolvidos incluíam pessoas de alto escalão, e Elisa sabia que estava pisando em terreno perigoso. Uma noite, enquanto revisava os últimos documentos, ela ouviu passos se aproximando. Seu coração disparou. Era tarde demais para ver alguém na empresa. Apagou rapidamente a tela do computador e se escondeu atrás de uma divisória, ouvindo a porta da sala abrir. A luz fraca do corredor revelou Clara, acompanhada por 2 homens. Elisa prendeu a respiração, tentando não fazer barulho enquanto eles vasculhavam a sala. Clara estava desconfiada e sabia que Elisa estava mexendo onde não devia. Depois de minutos que pareceram horas, Clara saiu da sala sem encontrar nada. Elisa, aliviada por ter escapado, sabia que o tempo estava se esgotando. No dia seguinte, chamou Marcelo para uma última reunião fora da empresa. Eles se encontraram em um lugar discreto, e desta vez ele veio preparado. Trazia consigo uma série de e-mails que comprovavam as transações ilícitas e as reuniões de Clara com empresas concorrentes. Aquilo era tudo o que Elisa precisava. Com as provas em mãos, Elisa traçou seu plano final. Ela sabia que não poderia simplesmente entregar as informações a Henrique. Clara era poderosa e tinha influência suficiente para transformar tudo contra ela. Então, Elisa decidiu ser estratégica e preparou um dossiê completo, enviando cópias para os membros do conselho da Rios Corp e para a mídia especializada. O plano era simples: expor Clara publicamente, garantindo que ela não tivesse como manipular a situação a seu favor. O dia da reunião do conselho chegou. Elisa estava tensa, mas confiante. Enquanto aguardava ser chamada, Henrique a convocou para uma conversa rápida em sua sala. Ele a olhou com uma expressão difícil de ler. Sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas queria ouvir diretamente de Elisa o que ela tinha descoberto. Com firmeza, ela explicou tudo: o esquema de Clara, os desvios, as negociações paralelas, e como ela havia se envolvido nisso tudo. Henrique permaneceu em silêncio por um longo momento, absorvendo as informações. Quando Elisa saiu da sala, sentiu que a atmosfera na empresa havia mudado. A reunião do conselho começou, e ela foi chamada para apresentar suas descobertas. O ambiente era tenso, com todos os olhares voltados para ela. Elisa expôs tudo com clareza, usando os documentos e e-mails que Marcelo havia fornecido. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala. Clara, ao perceber que havia sido desmascarada, tentou se defender, alegando que tudo não passava de uma armação de Elisa para subir na empresa. Mas as provas eram contundentes demais para serem ignoradas. O conselho rapidamente tomou sua decisão. Clara foi afastada imediatamente. Diante da gravidade das acusações, o caso foi entregue às autoridades. Henrique, no entanto, não demonstrava alívio ou satisfação com o resultado. Ele olhou para Elisa com um misto de respeito e cautela. Sabia que, embora ela tivesse desmascarado Clara, havia entrado num jogo de poder que transformaria para sempre sua visão sobre o ambiente corporativo. Henrique agradeceu pelo trabalho de Elisa, mas deixou claro que, em um ambiente como aquele, era preciso estar preparado para tudo, tanto para os momentos de ascensão quanto para as quedas inevitáveis. A saída de Clara deixou um vazio no alto escalão da empresa, e os rumores de quem ocuparia seu lugar começaram a circular pelos corredores. Elisa, apesar de ter exposto um dos maiores esquemas de corrupção da história da Rios Corp, não se deixou levar por ilusões. Sabia que a batalha tinha sido vencida, mas o jogo corporativo continuaria. Ela havia aprendido a duras penas que, naquele mundo, ninguém estava realmente seguro. Semanas depois, Elisa foi promovida a um cargo importante dentro da Rios Corp, como reconhecimento por seu trabalho. Mas a sensação de vitória não era tão doce quanto ela havia imaginado. A empresa,
que antes parecia um sonho distante de riqueza e sucesso, agora era vista por seus olhos com uma frieza calculada. Elisa sabia que a verdadeira luta não era pelo poder em si, mas pela sobrevivência em um ambiente onde confiança era uma moeda rara. No final, Elisa aprendeu que o caminho para o topo é cheio de sombras, e que, embora ela tenha conseguido desmascarar Clara e conquistar seu lugar, sempre haveria novos desafios. O poder, no fim das contas, tinha um preço, e ela estava disposta a pagar.